As operações de compra e venda entre os bancos comerciais e o público de todas as moedas convertidas para milhões de dólares têm apresentado uma variação mista ao longo do ano, com picos e quedas. Para o caso particular da semana em curso, face à passada, as compras e as vendas variaram na mesma direção, cujos valores fixaram-se em 32 milhões de dólares, uma variação positiva de 42,34%, e 35,70 milhões de dólares, uma variação positiva de 15%. Um dado importante passa pelo saldo de capital em utilização pelo Estado no dia 31 de agosto de 2021, estando este situado na ordem dos 59.324 milhões de meticais, tendo reduzido em 9.437,66 milhões de meticais em relação ao observado no final do mês anterior, representando 53,16% da carteira total em circulação, que se situa em 111.579 milhões de meticais. Os últimos dados do crédito à economia revelam uma variação mensal negativa na ordem dos 0,75%, quebrando assim as altas dos últimos 2 meses. A rubrica do crédito à economia estabilizou em torno de 269.088 mil milhões contra 271.093 mil milhões de meticais em maio. No mercado de capitais, no mercado bolsista nacional, para a última quinta-feira da semana em curso, a 9 de setembro, a capitalização bolsista foi de aproximadamente 121,55 mil milhões de meticais, 1,65% acima da registrada no dia 2 de setembro, que foi de 119,58 mil milhões de meticais. No mercado cambial, o metical mostrou-se mais estável em relação ao dólar. O seu valor não variou desde o fecho da sessão semanal anterior para o fecho da presente semana, tendo seu preço se fixado a 63,78 meticais por dólar. A tendência do aumento da oferta de liquidez de dólares no mercado nacional, proveniente do incremento do volume de compras dos bancos comerciais com o público, conjugada com as medidas de política monetária restritivas mantidas pelo Banco de Moçambique no mês de setembro, foram uma das principais forças contribuintes para a estagnação do metical face ao dólar. O RAND apreciou face ao metical em 1,58%, saindo de 4,43 no fecho da sessão semanal passada para 4,50 no fecho da sessão da presente semana. No que diz respeito à pujança da digitalização, encontram-se 2 criptomoedas em tendência alta, designadamente a Bitcoin e a Ethereum. No fim da semana passada, o Bitcoin era negociado no nível de 50 mil dólares, com a máxima mais recente a tocar o nível de 51.260 dólares. O seu valor de mercado é de cerca de 951,745 bilhões de dólares, ou seja, representa 41,60% de todo o mercado. Quanto ao Ethereum, a um nível de 4 mil dólares na semana passada, esta teve uma melhor performance com uma alta de quase 136%. A Ethereum tem um valor de mercado de 465,477 bilhões de dólares, representando 20,3% do valor de todas as criptomoedas. O petróleo, os preços do petróleo estiveram amplamente baixos nesta semana, após um corte de preço da Arábia Saudita em seus principais mercados na Ásia. Os futuros de petróleo Western Texas Intermediate, negociado em Nova York, caíram em 1,39%, saindo de 69,10 dólares para 68,95 dólares o barril. Na mesma direção, os futuros do Brent, de referência global, saíram de 72,60 para 71,45 dólares por barril, ou seja, depreciaram em 1,58%.
No carvão, o volume de produção de carvão em Moçambique incrementou em cerca de 92% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, tendo se situado em 2,1 milhões de toneladas, com o carvão térmico sendo o maior contribuinte em relação ao carvão metalúrgico para este aumento. De acordo com o relatório financeiro da Vale, recentemente divulgado, o preço médio do carvão no segundo trimestre incrementou em aproximadamente 14,50%, tendo o preço do carvão saindo de 90,40 dólares no primeiro trimestre para 103,5 por tonelada no segundo trimestre. Para o mês de agosto de 2021, o índice de preço de alimentos teve uma média de 127,4 pontos, superior em 3,10% relativamente ao mês anterior e superior em 32,9% relativamente ao período homólogo do ano passado. Após 2 meses consecutivos de declínio, a alta do mês de agosto está ligada a fortes ganhos nos subíndices de açúcar, óleos vegetais e cereais. Este aumento volta a consolidar a tendência de alta que o respectivo índice vinha tendo ao longo de todo o ano de 2021. A questão do